do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que vocês todos estejam muito bem e fico muito feliz de poder estar aqui de novo com vocês. Antes de começar a nossa aula, vamos fazer uma oração comigo? Vamos lá. Pai, nós te agradecemos por todo o cuidado, por toda a proteção que o Senhor tem nos dado. Te pedimos, Senhor, que o Senhor venha no nosso socorro depressa, Pai, para que toda essa pandemia, toda essa tristeza acabe logo, Senhor. Que logo nós possamos estar na Tua casa, louvando, engrandecendo o Teu nome, Senhor, todos juntos, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Hoje nós vamos estudar a nossa aula 9. Irmãos com ciúme. Ah, isso quase não acontece. Na minha casa não acontece. Acontece na sua? Enfim, vamos lá. Na última aula, a gente viu que tinham dois irmãos que eram gêmeos, Esaú e Jacó. Eles acabaram se separando e cada um foi morar num lugar. Eles brigaram. Depois eles fizeram as pazes, mas mesmo assim eles moravam cada um num lugar. A nossa história de hoje está no livro de Gênesis, dos capítulos 35 até o capítulo 39. Nós vamos contar um pouquinho hoje lá para a família do Jacó, que foi chamado por Deus Israel. Tá? Então, Jacó, quando ele se converteu, na verdade, né, quando ele entregou a sua vida para Deus, efetivamente, de verdade, Deus transformou ele, inclusive o seu nome, tá? Então, ele foi chamado por Deus Israel. Jacó tinha 12 filhos no total. E vocês lembram lá um pouquinho mais para trás que Jacó teve um grande amor, que foi Raquel. Vocês lembram? Então, ele se casou com duas mulheres. Primeiro ele precisou casar com a Lia e depois que ele conseguiu se casar com o amor da vida dele, que era Raquel. Mas, enquanto Lia tinha muitos filhos, Raquel não conseguia ter filhos. Demorou muito tempo para Raquel conseguir engravidar. E Raquel, quando conseguiu dar um filho para Jacó, ele já era muito velho, já tinha idade avançada, já era filho da velhice dele, né? Então nasceu um filhinho chamado José. Mas Raquel não teve só José, ela também teve um outro filho depois, com Jacó, que se chamou Benjamim, mas infelizmente a Raquel não conseguiu ter um parto tranquilo e ela morreu durante o parto. Jacó tinha vários filhos, tinha 12, mas que eram filhos do seu grande amor eram 2, José e Benjamim. Nós vamos contar um pouquinho hoje da história começar a contar, né, um pouquinho da história de José. Porque José, por ser filho já do Jacó mais velhinho e por ser filho do seu grande amor, Raquel, ele era preferido de Jacó, certo? Então ele tinha 12 filhos, mas o filho preferido dele era José. Então,
todos os seus outros irmãos morriam de ciúme de José, claro, né, gente? Ele era um dos filhos mais novos e ainda por cima era o amadinho do papai, o queridinho do papai, né? Então eles tinham muitos ciúmes e muita inveja de como Jacó tratava José. E Jacó mandou fazer uma túnica talar para José. Naquela época significava uma coisa muito especial, um presente muito especial, que só alguém assim muito importante poderia ganhar um presente daquele. Imagina só o desespero de inveja, de maldade, de coisas ruins, de pensamentos ruins que os irmãos tinham a respeito de José. José tinha 17 anos quando ele ganhou essa túnica do seu pai Jacó, tá? E mesmo assim, com todo aquele maltratamento que ele tinha pelos irmãos, com toda a inveja, com todo o ciúme que os irmãos tinham dele, José nunca se abateu, né? Ele nunca foi raivoso, ele nunca foi revoltado, nem nada disso com essas coisas. Muito pelo contrário, José era manso, ele era bem tranquilo, né? Enfim, depois que os irmãos já não gostavam de José por conta dele ser o queridinho do papai, mas depois que o pai deu de presente essa túnica para José, os irmãos passaram a odiá-lo. E odiá-lo assim, nível hard, sabe, pessoal? Muito, muito mesmo, né? Mas José era um menino, ele tinha 17 anos. Ele era tranquilo, ele era na dele, né? E ele sonhava, ele tinha altos sonhos, né? Por exemplo, um dia ele chegou para os irmãos e falou assim: galera, vocês nem imaginam o que eu sonhei essa noite. Eu sonhei que a gente estava todo mundo no campo, né? Eu e vocês, ele e os irmãos, tá? Todo mundo no campo. E aí a gente tava pegando feixes de trigo. Mas aconteceu uma coisa muito estranha, porque o meu feixe de trigo foi assim, como se fosse pro meio. E os feixes de trigo de vocês rodeavam o meu feixe. Só que o meu feixe de trigo era o único que ficava em pé. Todos os outros de vocês se curvavam, se inclinavam diante do meu feixe de trigo. Imagina se os irmãos iam deixar barato, né? Um virava e falava: ah, José, pelo amor de Deus, você vai querer mandar na gente agora? Tá achando que você é o reizinho da cocada? Vai virar o nosso rei agora? A gente vai ter que te adorar? Como é que é isso? O que você tá pensando da vida, meu irmão? Pois é, mas os sonhos de José não pararam por aí. Uma outra vez, um outro dia, ele sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas giravam em volta dele, né? Então o sol, a lua e mais 11 estrelas ficavam girando ao seu redor, né? Só que dessa vez José não contou só para os irmãos, José também contou para Jacó, seu pai. E Jacó, pensando melhor, achou meio estranho, virou para ele e falou: ô menino, o que você tá pensando da vida? Você tá achando que eu, sua mãe, seus irmãos, a gente vai ter que se curvar diante de você? Você tá pensando que assim a vida é? Tá pensando que você manda alguma coisa aqui? Faz o seguinte, já que seus irmãos vão lá para apacentar as minhas ovelhas, eu quero que você vá até eles e me traga notícia de como eles estão. E lá foi José. Quando eles viram que José estava chegando
ir sozinho, eles já começaram a tirar sarro de José, né? Ah lá vem o sonhador! Ah lá vem aquele lá que fica sonhando. Ele sonha acordado também, né? É o queridinho do papai, não precisa trabalhar, não precisa fazer nada. O que eles pensaram? O irmão mais velho de José, que era o Rúben, teve uma ideia. Falou, vamos matar esse camarada, não aguento mais isso. Vamos fazer o seguinte, a gente pega José, joga ele numa cisterna, que é um lugar cheio de água, né? Joga ele numa cisterna, pega a túnica que o pai deu para ele e devolve pro pai e fala que um bicho matou. Aí todo mundo, isso aí, boa ideia, legal, todo mundo gostou da ideia. Mas Rúben começou a pensar naquilo que ele tinha planejado e não gostou muito da ideia. Chamou os irmãos de novo e falou, pensando bem, pessoal, não vamos sujar nossa mão com sangue do nosso irmão, não. Vamos fazer o seguinte, a gente joga ele num daqueles buracos que tem ali no deserto. Ele não vai conseguir sair dali, muito provavelmente não vai, né? Mas pelo menos a gente não vai poder, ninguém vai poder acusar a gente de ter matado ele. A gente vai largar ele lá com vida. Se ele conseguir sair, beleza, senão o problema é dele. Aí todo mundo fala, melhor mesmo. Enquanto eles estavam planejando tudo que eles iam fazer e que iam deixar de fazer, o outro irmão, que era Judá, viu uma caravana com ismaelitas passando lá longe e teve uma outra ideia. Falou, tive uma ideia melhor ainda. A gente não vai matar o José, mas a gente pode vender ele, pessoal, para ser escravo. Além da gente se livrar do José, sabe o que vai acontecer? A gente ainda vai ganhar um dinheirinho. O que vocês acham da minha ideia? Aí todo mundo falou, fechou. Nossa, super toparam. E foram lá os irmãos, levaram José e entregaram José por 20 moedas de prata, tá? Venderam o seu irmão para uma caravana de ismaelitas que compravam escravos. E assim foi. José foi levado ao Egito pelos ismaelitas. E os seus irmãos pegaram a túnica de José, banharam no sangue de algum animal morto e voltaram e entregaram essa túnica ao seu pai Jacó. Como vocês acham que Jacó ficou, pessoal? Jacó ficou inconformado. Tirou suas vestes, tirou sua roupa, colocou o pano de saco, que era o que dizia que a pessoa estava muito triste, e ficou chorando, gritando e lamentando a morte de José, porque foi o que eles falaram para o pai deles, né? Que José tinha sido morto por um animal. Enquanto isso, José foi levado ao Egito e foi vendido como escravo, né, pelos ismaelitas, para um cara que era muito importante lá no Egito, porque ele era comandante da guarda do faraó, e o nome desse cara era Potifar. E lá foi José levado por Potifar para sua casa. Mas Deus era com José, como eu já havia dito. Por isso, abençoou Potifar e fez Potifar ver quão bom era José, né? Ele foi gostando de José. Então ele foi, querendo ou não, também abençoando a vida de José, porque Deus foi dando as coisas, bênçãos materiais para Potifar, e tudo que Potifar tinha,
Tudo que Potifar conquistava, colocava nas mãos de José, para que José cuidasse. José era uma espécie de mordomo, era uma espécie de administrador. Ele administrava os bens de Potifar. Potifar gostava muito de José. Tinha José assim em alta conta, como se diz, né? Tinha muito respeito por ele. Só que José era um moço, porque ele devia estar, vamos pensar aí que ele, quando aconteceu dos irmãos venderem ele tinha uns 17 anos. Vamos imaginar aí que ele tinha uns 30 e poucos anos agora. Ele era um moço e ele era muito bonito. Ele era um moço muito bonito. E adivinha quem ficou assim, caidinha por José? A mulher do Potifar. A mulher do Potifar achava José um gato. E ela estava querendo arrumar uma forma de dar uns beijinhos, fazer um carinho no José. E tentou, mas José sabia que era pecado, porque ela era casada, né, gente? José sabia que isso não era certo, que isso não agradaria o Deus verdadeiro. E virou para a mulher de Potifar e falou: nananina não, dona moça, a senhora pode até ser bonita, mas não posso fazer isso, porque isso não agrada ao meu Deus. Adivinha o que aconteceu? Vocês acham que a mulher de Potifar ia deixar barato? Não. A mulher de Potifar ficou muito zangada. Quem ousa, quem ele acha que ele é, quem ele pensa que ele é para me ignorar dessa forma? Eu vou acabar com a vida desse moço. Você vai ver só. O que ela fez? Ela tirou uma parte das vestes de José para tramar, fazer uma trama contra ele, né? E dizer para Potifar que José tinha humilhado ela, né? Que José era muito ruim, muito mau. Potifar era apaixonado pela sua esposa e na mesma hora não pensou duas vezes. Pegou José e o colocou na prisão. Pessoal, a vida de José não era nada fácil, né? Ele foi para a prisão. O que a gente pode tirar de importante dessa lição de hoje? Vamos pensar um pouquinho comigo? Vamos lá. José perdeu a mãe quando era pequeno. Os irmãos não gostavam dele, tinham ódio dele, não queriam ver ele nem pintado de ouro na frente, né? Ele foi vendido como escravo pelos irmãos, né? Sem contar que ele ficou no buraco ali, jogado no buraco, né? Mas ele foi vendido e tramaram contra José. Lembra a mulher de Potifar? E por causa de uma mentira ele foi preso e agora ele estava na prisão. Puxa vida, com tudo isso, se acontece uma coisa dessas na sua vida, o que você vai fazer? Vai ficar bravo, vai ficar com raiva, até xingar muitas vezes, não é verdade? Mas José, a Bíblia conta que ele não fez isso. Muito pelo contrário. A sua maior vontade era agradar a Deus. E ele louvava e agradecia a Deus por tudo, sempre. Sentir ciúmes não é pecado. Mas a Bíblia nos traz um recadinho. Lá em Efésios, capítulo 4, versículo 26, a palavra nos diz: se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem. Não fiquem o dia inteiro com raiva. Ou seja, o que a Bíblia conta pra gente? Que a raiva, o sentimento da raiva não é pecado.
O que é pecado vai ser o que a gente vai fazer com aquele sentimento, né? Quais são as ações? Como a gente vai agir com o próximo? Pode ser o meu irmão, pode ser o meu pai, minha mãe, meu cachorro, com quem a gente está sentindo aquela coisa, aquela raiva. Qual que é a dica? Fazer como José. Quando a gente sentir esse tipo de sensação, esse tipo de sentimento, raiva, ciúmes, né? Aquela coisa ruim, né? O que a gente faz? Fecha os olhos, conversa com Deus. Ele que pode aquietar o nosso coração. É Ele que pode nos trazer a paz que a gente tanto precisa. Ele não vai deixar você na mão. Nunca. Não deixou José. Deus, a Bíblia fala que Deus era com José, estava sempre com José. E Deus é com você também, meu amigo. Deus é comigo. Deus é com aqueles que verdadeiramente amam a Deus. Tá? Então, quando a gente sentir um sentimento ruim, o que a gente faz com esse sentimento? Explode? Bate, esbraveja, quebra coisa? Não. A gente procura a Deus, que é só Ele que pode nos dar a paz que excede todo entendimento. Nosso versículo do arquivo da memória de hoje está lá em Efésios 4:32. Ele diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Ah, pessoal, como a palavra de Deus é maravilhosa, como ela consegue nos trazer paz, como ela consegue nos trazer mansidão, né? Tirar toda aquela coisa ruim, aquele sentimento ruim do nosso coração, né? Para isso, pessoal, nós temos que sempre confiar em Deus. É Ele quem traz essa paz para a nossa vida. E esse era o recadinho que eu tinha para você hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até a próxima! Essa história que eu vou contar agora fala de um rapaz chamado José. Ele tinha sonhos que Deus mandava, sempre orava e tinha muita fé. O tempo se passou e José sofreu a traição nas mãos de seus irmãos. Jogado num buraco e depois vendido como escravo para o Egito foi. E José foi muito abençoado por obedecer e se tornou governador do rei. Nunca se esqueça de ser fiel, pois grandes coisas vai realizar. Jogue sua vida nas mãos de Deus e maravilhas você vai alcançar. Quando então chegou ao Egito, foi comprado pelo grande Potifar. Do trabalho escravo ele foi tirado e no palácio ele foi trabalhar.